Então a gente vira o disco e chega no lado 2, que abre com Metrópole. Metrópole também é uma canção muito brasileira. Essa nossa coisa, talvez herdada de Portugal, da burocracia, da complicação. A música tem uma energia bem punk e a letra é de um cinismo total. Por gentileza, aguarde um momento. Sem carteirinha, não tem atendimento. Carteira de trabalho assinada, sim senhor. Olhe tumulto. Façam fila, por favor. Todos com a documentação. Quem não tem senha, não tem lugar marcado. Eu sinto muito, mas já passa do horário. Eu entendo seu problema, mas não posso resolver. É contra o regulamento. Tá bem aqui. Pode ver. Ordens são ordens. Em todo caso, já temos sua ficha. Só falta o recibo comprovando residência. Agora eu já vou indo, se não perco a novela. Demais essa faixa, mas é um jeito bem elétrico e eletrizante, né, de abrir o disco. Além dessa coisa brasileira da burocracia, me parece que tem uma coisa meio kafkiana, sabe? O que a gente quer dizer quando uma coisa é kafkiana? Eu acho que essa expressão vem principalmente dos livros O Processo e O Castelo, do Franz Kafka. O que é, né, gente? O que é essa expressão? Da história básica para vocês, né? No livro O Processo, um rapaz ele é acusado de um crime que ele não cometeu. Na verdade, ele nem sabe qual é o crime de que ele está sendo acusado. Mas ele certamente está sendo acusado e ele precisa ir nas reuniões, ele precisa resolver esse trâmite. E muitas vezes a gente passa por isso, né? A gente recebe uma intimação, a gente não sabe nem o que a gente fez. Mas a gente precisa ir, a gente precisa ver o que é. No castelo, tem um cara que ele é contratado para trabalhar no castelo, mas assim, ele nunca consegue chegar no castelo. Parece que quanto mais ele anda, mais distante o castelo fica. Ninguém conhece ninguém que trabalha no castelo para apresentá-lo, para autorizar a entrada. E fica sempre nessa coisa, e nunca se resolve. Isso é uma situação, né, kafkiana. Então essa burocracia liga muito com esse aspecto kafkiano, que é um autor que certamente o Renato conhecia, né? Metamorfose, a obra mais conhecida do Kafka, né? Certamente já tinha sido lida pelo Renato, que era um cara culto. E aí a gente vai para um momento, né, do lado 2, onde a gente tem, para mim, as duas piores faixas do 2, Plantas Embaixo do Aquário e Música Urbana 2. O nome, né, Plantas Embaixo do Aquário, eu confesso que até hoje eu não desvendei. Se você tem alguma teoria sobre por que essa faixa se chama Plantas Embaixo do Aquário, fala aqui nos comentários, porque eu não sou um deles. Uma faixa com esse título me faz lembrar do artista plástico Magritte. Por quê? Eu peguei aqui, por exemplo, uma obra dele, montanha, né? Uma coisa oval, pintada lá em cima, esculpida. E o título dessa obra é A Chave de Vidro. Você olha para aqui, você não vê nenhum vidro, você não vê nenhuma chave, mas é o título da obra. Então, o que o Magritte faz, né? Se vira. Arranja aí uma explicação ou não. Eu não sei se, né, o Magritte era tido como um surrealista, não um dadaísta, né? O dadaísta seria algo totalmente aleatório, né? Ele jogaria uns papeizinhos para cima com várias palavras e o que caísse mais perto dele seria o título da obra. Surrealista não necessariamente, então pode ou não ter uma ligação. É uma canção meio art rock, tem inclusive uma parte que o Renato fica falando em francês à esquerda, né, se você está ouvindo de fone, e em inglês à direita. Ele fica falando assim umas coisas meio nonsense, nada muito importante. E daí tem o refrão, né? Não deixa a guerra começar. Que me lembra, por sua vez, de algo que ele falava, ou pelo menos falou, na abertura do Quatro Estações ao Vivo. Ele grita, né? Nenhuma guerra pode ser santa. Mas ele fala isso antes de tocar uma música do 2, que é Fábrica. Considero, assim, uma faixa, a Fábrica, meio ligada com Metrópole, né? Eles estão fazendo, né, uma crítica social foda, como se diz hoje. E outra ideia, né,
plantas embaixo do aquário. Não é nem planta dentro do aquário, né? Porque aí ao menos você veria as plantas. Não, elas estão debaixo do aquário. Tu não vê as plantas. Que me lembra de outra citação do Renato, né? Tô dando aqui possibilidades, um viés de interpretação. Uma composição dele do Aborto Elétrico, chamada Helicópteros no Céu. Não existe lançado oficialmente uma gravação do Renato cantando Helicópteros no Céu, que eu saiba, mas tem essa aqui do Capital Inicial. A voz do povo é a voz de Deus. Será que Deus é mudo? Foi um especial que eles fizeram para MTV, tocando canções do Aborto Elétrico, né, que é a banda do Renato pré-Legião Urbana. E o Capital, ele se lançou, né, com 2 membros do Aborto Elétrico. E esse primeiro disco do Capital Inicial, ele tem, por exemplo, a Fátima, Veraneio Vascaína e Música Urbana, número 1. O que a gente tem a seguida no 2, né, a Música Urbana 2. Qual é a 1? Tá aqui, no primeiro disco do Capital Inicial. Então eles receberam algumas músicas do Aborto Elétrico e foi inclusive uma das razões para a Legião Urbana querer gravar O Que País é Esse? De 78 a 87, esse é o título do terceiro disco da Legião, foi porque o Renato tinha medo que o Capital Inicial pegasse as outras músicas dele, né? Tipo Fátima, tipo Veraneio, as músicas do Aborto Elétrico, que o Capital estava gravando. O Capital tinha começado também, então ele, primeiro que a gente não tem repertório novo, né, e vai demorar muito tempo para fazer. Então vamos gravar as músicas antigas logo, que daí já ficam nossas, né? Imagina só, essas músicas poderiam ter saído antes pelo Capital Inicial, se o Renato não fosse rapidinho ali. Última palavra aqui sobre a produção do Mayerton Bahia em Plantas Embaixo do Aquário. Ele fala que tem um efeito de bateria chamado Gate Reverb. E foi toda uma discussão com o Bonfá, pois era muito usado na época. Era perto do clichê. Num determinado momento, a música para e ele faz pequenas viradas de bateria. E colocamos o reverb ao contrário, para as viradas soarem reversas. Mas os tempos desse delay, desse atraso, foram milimetricamente calculados para encaixar no andamento da música. Então tudo tem uma função melódica, musical. Não foi colocado meramente para ter um efeito especial, mas para enriquecer a estética da música. Precisava ter muito cuidado para fazer uma coisa dessas. Eles não aceitavam nenhum tipo de efeito clichê. Então, o Mayerton Bahia, né, o produtor, ele até fala depois que a Legião Urbana é considerada uma banda assim, de músicos fracos. De fato, não eram os melhores músicos, né? Eram, principalmente no primeiro disco, né, super iniciantes. Eles conheciam 3 acordes ali, né, 3, 4 acordes. Mas a produção não é tão simples assim. O som deles, se você for pegar absolutamente tudo que está acontecendo, pelo menos aqui no 2, não é a coisa mais simples do mundo. Tem detalhezinhos, né? Principalmente, ao meu ver, em Acrylic on Canvas e em Andrea Doria, né? Tem muitos passos, né? Muitas camadas. Já a Música Urbana 2, né? Eu falei que a 1 tá no disco do Capital. Ela é meio que um blues, assim, uma coisa quase a capela. Eu particularmente não gosto dessa música. Prefiro a Música Urbana número 1. Contra todos e contra ninguém. E a gente chega, então, em Andrea Doria. Às vezes parecia que de tanto acreditar... Hoje, eu diria que é a minha faixa favorita do disco. Por muito tempo foi Tempo Perdido e eu continuo admirando demais. Mas sabe aquela música que tocou um pouquinho demais? Andrea Doria, né, de acordo aqui com as liner notes dessa edição da Abril, é o nome de um navio italiano que naufragou em 1956. Se você não sabia o que era, agora você sabe. Eu acho, né, como eu falei, se a Plantas Debaixo do Aquário é meio irmã de Fábrica, eu acho que a Andrea Doria é meio irmã de Acrylic on Canvas, porque são aquelas faixas um pouco mais quietinhas do disco, né?
mais melancólicas, talvez. E assim, a letra me parece uma coisa muito pessoal, mas aí me colocando também de forma pessoal, quando eu ouço André Doria, eu me sinto entendido. E eu acho que era uma coisa que o Renato gostava, era de ser esse cara meio messias, meio guru. Tem artistas tipo Bob Dylan, um dos ídolos do Renato, a quem isso acontecia e o cara não queria aquilo pra ele. Ele não queria ser guru de ninguém. Mas eu acho que o Renato, no mínimo, tinha um lado que gostava disso. Eu só sei uma coisa. Eu adoro ser idolatrado. Nada mais vai me ferir, porque eu já me acostumei com a estrada errada que eu segui, com a minha própria lei. É bem pessoal, mas é bem universal. Que inclusive é uma frase, é uma citação que o vocalista da banda Placebo, inclusive esse foi um disco que fez aniversário fechado esse ano, gente. Eu ia fazer um vídeo, mas pensei, o pessoal, né, Placebo não é uma banda que o pessoal curte tanto. Se vocês quiserem que eu faça vídeo sobre esse disco, falem aí. Porque, né, eu só tô fazendo vídeos sobre discos que estão fazendo aniversários importantes, né, 10, 20, 30. Esse aqui foi um deles, mas enfim. O vocalista, ele disse assim que ele estava tentando fazer músicas que tivessem um apelo universal. Mas ele notava que as canções com que as pessoas mais se identificavam, as letras, eram as que ele tinha escrito pensando nele só. Pensando assim que, nossa, essa é pra mim, né? Ninguém vai se identificar com isso aqui, provavelmente. Então essa coisa, né, de que o mais pessoal é o mais universal, que liga muito com o que eu citei do Renato no início, né? Que todo mundo sofre de amor, né? Todo mundo tem isso, quase todo mundo passa por coisas parecidas. Tem outro caso do Renato aqui que eu tô me lembrando. Agora não sei onde é que foi isso que eu vi, gente, porque nesses anos de fã de Renato Legião eu já li muita coisa sobre. Mas aparentemente alguém, à época do primeiro disco talvez, o abordou na rua sobre a faixa Ainda é Cedo. E conta sobre uma relação que tá meio incerta, assim, o cara fica, eu acho que ainda é cedo pra gente assumir esse compromisso. E alguém falou com ele, dizendo, tu não tinha o direito de falar sobre a minha história com a não sei quem, né? Não sei onde é que tu ouviu essa história. O que é isso? Tu expor a minha intimidade assim... Parece história meio feita, né? Mas foi contado pelo Renato isso em algum lugar. Fãs, se encontrarem essa entrevista, coloca nos comentários. Aí o Renato falou, não, isso é uma coisa minha. Eu passei por isso. E outra vez, quando ele estava em Brasília, eu acho, um motorista de táxi tinha a cassete do Que País é Esse? Por causa de Faroeste Caboclo, que ele conta que era a história de um primo dele, assim, uma história muito parecida com que um primo, um tio dele tinha passado. Então ele tinha ouvido Faroeste Caboclo e identificado ali uma história de família. Penúltima faixa do disco, Fábrica, né, esse hino proletário sobre as desigualdades sociais, quem guarda os portões da fábrica. Quem são os alicerces da sociedade? São os trabalhadores. Ela é uma canção assim que tem uma base simples, mas bastante eficaz. Ela começa assim com um teclado. O Renato falava que é como se fosse uma mini sinfonia, justamente por começar com esse arranjo. Como eu falei, abriu pelo menos esse disco ao vivo, né, da turnê 4 Estações. Eu acho uma faixa muito boa e ela poderia tranquilamente encerrar o disco. Eu acho que ela tem aquela qualidade de encerramento, digo mais do que Índios, que é a faixa que de fato termina o disco. Uma faixa sem o Dado, e o Dado conta pro Charles Gavin, no Som do Vinil, que foi o início dessa história de que todo disco ele queria ter uma faixa onde ele não tocasse.
E é certamente um poema musicado, né? O Maírton fala que foi muito difícil o Renato conseguir encaixar a letra, passou por vários takes diferentes, várias abordagens diferentes, e ele acabou ficando com um anterior, né? E, de novo, picotando, né, as melhores partes de cada take para ser o novo encerramento do disco. Foi uma coisa quase assim como: parem as máquinas, né? Tem uma notícia de última hora para esse jornal. O disco já estava na mixagem quando o Renato finalmente surgiu ali com a versão definitiva para Índios, né? Que tem a bateria e o tecladinho tocado pelo Renato e o contrabaixo pelo Renato Rocha. Tava checando aqui as liner notes. Se você viu ou ouviu o acústico, né? Acústico MTV Legião Urbana, você sabe que essa é uma letra muito difícil de cantar, a letra de Índios, né? O Renato, inclusive, ele repetiu várias vezes na apresentação ao vivo aqui do acústico até conseguir as letras na ordem correta. São muitos versos e você não sabe muito bem, né? Não tem nada que os liga diretamente. Não é tipo Faroeste Caboclo, que é uma letra mais longa, porém tá contando uma história. Então você mais ou menos, né? Quem aí sabe cantar Faroeste Caboclo de cabo a rabo? Eu acho que eu consigo, mas Índios eu não consigo não. Se der certo vai ser sorte. Por que Índios é chamada Índios, né? Tem aquela história do índio que foi queimado vivo num ponto de ônibus, né? Ou eu ouvi essa história, né? Por um riquinho ou por um grupo de rapazes ricos, e aquilo foi praticamente sem punição. Pelo menos essa é a história que contam, né? Por que Índios é chamada de Índios. Não sei, assim, eu acho essa abordagem, e principalmente o encerramento, né, da faixa Índios, como a mais bela tribo, dos mais belos índios, não ser atacado por ser inocente. Eu acho isso muito trabalho de quarta série, sabe? Você faz o cartazinho, né? E daí você conclui: os índios, descobrimos que os índios são uma parte muito importante da sociedade. Todos nós precisamos viver em harmonia e paz. Claro que entre isso e atacar alguém existe um espectro enorme, mas é aquela coisa que eu estava falando, de ter ouvido isso quando eu era adolescente e era o tempo certo de ouvir. Então, essas coisas pareciam bem profundas e dignas daquela época da minha vida, né? Porque se você é adolescente hoje, talvez você ouça isso e também isso te toque. Mas hoje, essa abordagem, né? Essa abordagem quarta série não me agrada tanto. Gosto de Índios? Gosto. Mas eu acho ainda que Fábrica seria um melhor encerramento. De qualquer maneira, é talvez o disco mais elogiado da Legião, é o disco mais... não sei se o mais querido, não é o mais vendido, esse seria o Quatro Estações, né, por causa de Pais e Filhos. Mas é um disco muito bem acabado, é um disco muito bem pensado, e eu considero como um dos meus favoritos. Parem as máquinas. Esqueci de falar algo muito importante. O 2, ele deveria ter sido lançado como um disco duplo. Ele, inclusive, conteria uma versão de Juízo Final do Nelson Cavaquinho, né? Um dos meus sambistas favoritos. Essa versão continua inédita e eu gostaria muito que eles fizessem uma versão, né, de 30, 35 ou 40 anos, assim como eles fizeram de 30 anos do primeiro disco da Legião, que incluiu algumas entrevistas, né, sobra de gravação e uma remasterização, porque faz tempo que esses discos não tem remasterização, tipo 95, se eu não me engano, a última vez que os discos, excetuando o primeiro, foram remasterizados. Mas, se você acompanha as notícias, você sabe que a relação do Dado e Bonfá com o herdeiro do Renato são as mais terríveis. Então as chances de a gente ter o lançamento que a gente merece são poucas. É basicamente isso que eu tinha a dizer. Espero que tenha conhecido algo de novo. Se você viu até aqui, muito obrigado. E
Se você conhece outros fãs da Legião Urbana que podem curtir esse vídeo, por favor, compartilha. É assim que o canal cresce. Tem algum outro disco sobre o qual vocês queriam que eu falasse? Fala aí nos comentários. Muito obrigado, gente. E nos vemos ou aqui ou no meu Instagram, Culturalog. Beleza? Tchau, tchau.